Olá, meu irmão, olá, minha irmã, graça e paz do Senhor. Que privilégio estar mais uma vez podendo compartilhar a palavra de Deus e juntos podermos ter esse tempo precioso de estudo da palavra. Nós estamos numa série de Cristologia e esse tema desse momento, desse período que vamos estudar é muito bom, é muito profundo, porque fala da obra de Cristo desde o Antigo Testamento, de ilustrações da obra de Cristo do Antigo Testamento, que vai culminar no sacrifício de Jesus. Você já ouviu uma pergunta ou você já foi questionado a respeito de o Deus do Antigo Testamento é o mesmo Deus do Novo Testamento? Eu já fui questionado. Já te perguntaram assim, olha, o Deus do Antigo Testamento parece ser um Deus de juízo, um Deus de punição, mas o Deus do Novo Testamento parece ser um Deus de graça, de amor, de misericórdia. Isso é verdade? Não, meus irmãos. O mesmo Deus do Antigo Testamento é o Deus do Novo Testamento, porque graça, misericórdia, juízo andam de mãos dadas, andam juntos. E nós vamos poder ver através dessa aula que Deus revela Jesus desde o princípio. A revelação progressiva, a providência divina para a salvação do homem, ela vem se revelando de maneira progressiva desde o Antigo Testamento. Então ela começa lá com as alianças, nós vamos ver um pouco as alianças hoje aqui. Depois ela vai progredindo, a revelação de Cristo no Antigo Testamento vai progredindo através dos sacrifícios. Nós vamos ver um pouco aqui sobre sacrifícios. E depois ela vai progredindo mais através da boca dos profetas, profetas falando a respeito do Messias. E ela vai culminar lá com a boca do próprio Cristo, o próprio Deus encarnado, Jesus, se revelando ao homem. Então assim, essa maneira progressiva do Antigo Testamento, revelando Cristo, traz para a gente uma consciência de que Deus é o mesmo Deus de amor do Novo Testamento, é o mesmo Deus misericordioso. Ora, o Salmo 103 fala assim: Ele é quem perdoa as tuas iniquidades, Salmo, Antigo Testamento. Ele é que sara as enfermidades, Ele é quem farta de bens a tua velhice, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. Ele não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui consoante as nossas iniquidades. Pois quanto o céu se alteia acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. Quanto dista o oriente do ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem. Então o Antigo Testamento também revela um Deus gracioso. Aí talvez a pergunta, como é que era a salvação no Antigo Testamento, se o próprio Cristo fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Como que era a salvação no Antigo Testamento? Ora, da mesma maneira que nós, na era da igreja. A salvação era pela fé. Era pela fé no Messias que ia vir. Então as pessoas do Antigo Testamento olhavam para frente. A fé de Abraão era a fé no Messias que ia vir. A fé de Isaac era a fé no Messias que ia vir. A fé de Jacó, José e todos aqueles outros, Davi, Salomão, eram fé no Messias que ia vir. Olhavam para o futuro. Apesar de não terem visto o Messias, olhavam para o futuro. Nós é fé naquilo que já aconteceu, no Messias que veio. Olhamos para trás, temos fé no sacrifício que já aconteceu, apesar de não ter visto também o Messias. Então, nem as pessoas do Antigo Testamento, nem nós, na era da igreja, vimos Jesus, mas cremos pela fé. Uns olhando para frente, o Messias vai vir. Outros olhando para trás,
O Messias veio, mas crendo no sacrifício de Jesus. Então, a salvação no Antigo Testamento era dessa maneira. E o Antigo Testamento traz algumas ilustrações a respeito da obra de Cristo. A primeira delas é a aliança. O Antigo Testamento apresenta diversas alianças firmadas entre Deus e o seu povo. Nós não vamos aqui aprofundar muito em alianças, porque isso é tema para várias aulas, mas existem algumas alianças incondicionais que não dependem da participação do homem. Existem outras alianças condicionais que dependem da participação do homem. E a aliança revela a obra de Cristo. Nós vamos ver algumas aqui, por exemplo, a aliança de Abraão. Em Gênesis capítulo 12, diz o seguinte, eu vou abrir aqui a Bíblia, Gênesis capítulo 12, de 1 a 3, a aliança de Deus com Abraão. Olha que interessante, Gênesis 12, de 1 a 3. Ora, disse o Senhor a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, e vai para a terra que eu vou te mostrar. De ti farei uma grande nação e te abençoarei, te engrandecerei o nome, se tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti, olha, a aliança incondicional de Deus com Abraão, serão benditas todas as famílias da terra. Essa é uma aliança, irmãos, incondicional, no sentido de que Israel é o povo eleito de Deus que recebe bênção de Deus e distribui como um canal para todos os outros povos da terra. Então aqui nós temos as promessas para Abraão, promessas individuais. Ele seria o pai de uma grande nação, Israel. Promessas nacionais, Israel vai possuir a terra de Canaã, diz aí, farei de ti uma grande nação. E promessas espirituais de que as famílias seriam abençoadas. Essas alianças apontam para a obra de Cristo. Aí você tem a aliança de Davi, que é uma aliança de extrema importância. Se nós abrirmos ali 2 Samuel, eu vou abrir com você 2 Samuel capítulo 7, diz o seguinte, verso 15 e 16, eu vou ler desde o 12. 2 Samuel 7 de 12. Quando teus dias se cumprirem e descansares com teus pais, então farei levantar depois de ti o teu descendente, que procederá de ti, e estabelecerei o seu reino. Este edificará uma casa ao meu nome, e eu estabelecerei para sempre o trono do seu reino. Está falando de Salomão. Eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. Se vier a transgredir, castigá-lo-ei com varas de homens, com açoites de filhos de homens. Mas a minha misericórdia não se apartará dele, como a retirei de Saul, a quem tirei diante de ti. Porém a tua casa, olha a aliança para a casa e para o reino. A tua casa e o teu reino serão firmados para sempre diante de ti. Teu trono será estabelecido para sempre. Essa grande aliança que Deus fez com Davi, diz que Davi teria um filho que sucederia o reino e estabeleceria o seu reino. Davi teria um filho que construiria o templo de Salomão. E Davi, o trono de Davi e o reino de Davi seriam estabelecidos para sempre. Por quê? Porque Jesus Cristo é o cumprimento do reinado de Davi. Lucas capítulo 1, verso 31, vai dizer o seguinte, Jesus é descendente de Davi. Lucas 1, olha aqui, Lucas capítulo 1, verso 31 e 32 e 33 diz, eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Olha só, Deus o Senhor lhe dará o trono de Davi, seu pai, descendência, trono e reino. Ele reinará para sempre, e o seu reinado não terá fim. Jesus é o Messias davídico. Aliança
ilustração da obra de Jesus no Antigo Testamento. Ele será descendente de Davi, trono e reinado. A linhagem de Davi trouxe ao mundo Jesus. Então, a aliança de Abraão, a aliança de Davi e a nova aliança. A nova aliança, em que diz Jeremias capítulo 31, diz o seguinte, Jeremias 31, de 31 a 34. Eis aí vem dias, diz o Senhor, firmarei a nova aliança com a casa de Israel e a casa de Judá, não conforme a aliança que fiz com seus pais, no dia que tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, porquanto eles anularam a minha aliança. Não obstante, eu os haver desposado, diz o Senhor. 33. Porque esta aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor, na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração vou escrevê-las. Eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo, conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor, pois perdoarei as suas iniquidades e dos seus pecados jamais me lembrarei. É uma aliança incondicional, meu irmão, é uma aliança em que todos aqueles que crerem no Messias desfrutarão de uma real comunhão com Ele. E ela é descrita no Novo Testamento. O Novo Testamento confirma o Antigo Testamento. Olha só Hebreus capítulo 8. Hebreus capítulo 8, verso 6. Olha que agora com efeito obteve Jesus ministério tanto mais excelente, quanto é Ele também mediador de superior aliança, a nova aliança. Jesus veio trazer a nova aliança, instituída com base em superiores promessas. Porque se aquela primeira aliança tivesse sido sem defeito, de maneira alguma estaria sendo buscada lugar para a segunda. E de fato, repreendendo-os, diz, eis aí vem dias, diz o Senhor, e firmarei a nova aliança com a casa de Israel e a casa de Judá. Não segundo a aliança que fiz com seus pais, ao mesmo texto lá de Jeremias, em que tomei pela mão para conduzir até fora do Egito, pois eles não continuaram a minha aliança, e eu não atentei para eles, porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Nas suas mentes imprimirei as minhas leis, também sobre os seus corações as inscreverei, eu serei o seu Deus, eles serão o meu povo. E não ensinará jamais cada um o seu próximo, nem cada um o seu irmão, dizendo, conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão desde o menor até o maior deles. Pois para com as suas iniquidades usarei de misericórdia, e dos seus pecados jamais me lembrarei. Meu irmão, aliança, meu irmão, minha irmã, a aliança mediada por Cristo é superior. O sangue de Cristo é a base da nova aliança. Quando ele está instituindo a ceia lá, ele fala da nova aliança. E os seus ministros, isso arrepia, somos nós, os crentes. Os crentes em Cristo são os ministros da nova aliança. Nós somos os sacerdotes da nova aliança. E isso vem desde o Antigo Testamento de maneira progressiva, Deus apontando para a obra de Cristo, através dessa nova aliança também. Então, uma maneira de Deus provisionar salvação é ilustrando de maneira progressiva a obra de Cristo. E as alianças do Antigo Testamento são uma maneira. Outra maneira muito visível e muito forte, muito impactante no Antigo Testamento é através do sacrifício. Precisava haver sacrifício para a remissão de pecado. O pecado veio ao mundo e o pecado precisava ser resolvido através de derramamento de sangue inocente. E Deus institui o sacrifício. Gênesis capítulo 3
verso 15, já é um apontamento para a obra do Messias. Eu vou ler com vocês. Quando o próprio Deus ele fala para a serpente, Gênesis capítulo 3, diz o seguinte, verso 14: Então disse o Senhor à serpente: Visto que fizeste isto, maldita és entre todos os animais domésticos, entre todos os animais selváticos, rastejarás sobre o teu ventre e comerás pó todos os dias da terra. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este lhe ferirá a cabeça, falando de Cristo, e tu lhe ferirás o calcanhar, falando da morte de Jesus na cruz. Este lhe ferirá a cabeça, sacrifício, e tu lhe ferirás o calcanhar, o sacrifício de Jesus. Para redimir pecados precisou haver sacrifício, e aqui já é um apontamento, uma profecia falando a respeito do sacrifício de Jesus. Para redimir pecados precisava haver punição. Em Levítico vai falar sobre as leis do sacrifício. Então Levítico, por exemplo, 17, diz o seguinte, Levítico 17:11: Porque a vida da carne está no sangue, eu vou-lo tenho dado sobre o altar, sacrifício no altar, para fazer expiação pelas vossas almas, porquanto é o sangue que fará expiação em virtude da vida. Então, o sangue no altar redimia pecados, era uma simbologia do supremo sacrifício de Jesus. Então, eles precisavam sacrificar, derramar sangue inocente. Alguém inocente precisava morrer para redimir um erro, um pecado de outra pessoa, para apontar o sacrifício de Jesus. Hebreus capítulo 9, verso 22 fala que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Ora, não era o ato em si, não era aquele ritual que salvava, mas era um memorial daquilo que Jesus ia fazer na cruz. Então a gente tem, por exemplo, já logo no começo, a questão do sacrifício de derramamento de sangue, de que alguém precisava morrer, a questão de Adão e Eva. Deus providencia a cobertura. Gênesis capítulo, é bem interessante esse texto. Gênesis capítulo 3, 21 fala: Fez o Senhor Deus vestimenta de peles. Depois que eles pecaram, eles estavam nus e se envergonharam. Deus fez vestimenta de peles. De quê? De animal. Alguém precisou morrer para que eles pudessem ter o corpo coberto. Então Deus, olha lá, fez vestimenta de peles para Adão e sua mulher e os vestiu. Roupas de pele. A morte de algum animal inocente precisou acontecer aqui para expiar, para suprir o pecado de Adão e de Eva. Sacrifício desde o começo. Então você pega Abel, uma oferta de sacrifício, um sacrifício de valor. Olha a diferença da oferta de Caim e de Abel. Diz o texto em Gênesis capítulo 4, eu não vou ler, mas diz o texto que Abel ofereceu das primícias, a oferta do melhor. E diz o texto que Caim ofereceu uma oferta. Veja só, a ilustração da obra de Cristo é de que a oferta precisa ser do melhor. E diz o texto que Deus se agradou da oferta de Abel, ao passo de que a oferta de Caim Deus rejeitou, porque Caim deu uma oferta. Caim deu uma oferta. Então, veja só a importância de entender no sistema sacrificial, de ofertar as primícias, ofertar o melhor, ofertar aquilo que temos de maior valor. E aí os sacrifícios vão indo. Perceba, por exemplo, o exemplo e a ilustração de Abraão.
Deus pede uma oferta em substituição. Olha outro aspecto da oferta. Abraão vai lá e ofereça seu filho Isaque. É um grande exemplo do que Jesus ia fazer. O que Deus Pai ia fazer, oferecer o seu único filho em sacrifício. Uma ilustração da oferta de Cristo. Gênesis capítulo 22, verso de 1 a 19. Diz o texto, né, a respeito da oferta de Abraão. A forma em que Abraão ofertou voluntariamente, ofertou o melhor que tinha, se dispôs em ofertar o seu filho. Jesus fala, não, eu estou dando um exemplo do que vai acontecer lá, o Deus Pai oferecendo o seu filho. Um outro exemplo de sacrifício, a Páscoa. Nossa, a Páscoa, descrita em Êxodo, da praga do Egito, de que os primogênitos iriam morrer. E a orientação que tinha para o povo de Israel era: matem um animal sem defeito, macho, e o sangue dele passem nos umbrais das portas. O anjo do Senhor vai passar, e a porta da casa que tiver o sangue aspergido lá, derramado, o filho vai ser poupado. O que é isso? O Senhor feriu a terra do Egito, mas o Senhor poupou por causa do sacrifício, em substituição, em redenção. Era juízo para os ímpios, mas redenção para aqueles que praticaram o sacrifício. Isso é bem interessante, irmãos. Isso é bem interessante, que traz uma reflexão para a gente a respeito de que tipo de oferta nós damos a Deus. Que tipo de sacrifício damos. O Senhor, Ele quer o melhor. O Senhor, Ele quer o primeiro. O Senhor, Ele quer o nosso respirar mais ativo. O Senhor, Ele quer o melhor dos nossos bens, sim. O Senhor quer o melhor da nossa motivação, o melhor da nossa saúde, o melhor da nossa mente. O primeiro em todas as áreas da nossa vida tem que estar o Senhor. E se nós vemos as ofertas de Levítico, eu não vou ler aqui por causa da brevidade do nosso tempo, mas Levítico traz instrução no capítulo 1, no capítulo 2, no capítulo 3, no capítulo 4, no capítulo 5, sempre atentando a oferta será sem defeito, no capítulo 1, a oferta será sem defeito, o animal será macho sem defeito, a oferta de aves será sem defeito, sempre separando o melhor. Uma ilustração do Antigo Testamento da obra de Cristo. Sacrifício, sempre dando o melhor. E além do sacrifício, aí depois vem em progressão a revelação de Cristo, os profetas. Revelado através das alianças no começo, depois vem os sacrifícios, como uma forma de redenção, um exemplo de redenção, e depois vem os profetas falando, as mensagens dos profetas, falando: olha, o Messias vai vir, o que vocês fazem é um ritual sobre aquilo que vai acontecer, vocês não têm que crer no ritual, mas vocês têm que crer no Messias que vai vir, e isso como um memorial. Profetas falando a respeito de Jesus. Então, o papel dos profetas era apontar para o pecado e apontar para o futuro. Olha que interessante. Apontar para o erro presente do povo, das pessoas, e apontar para o futuro do perfeito sacrifício. Ó, vocês estão em pecado, vocês precisam crer no sacrifício perfeito. Vocês estão em pecado, vocês precisam crer no sacrifício perfeito e superior.
Isaías capítulo 53 é um texto maravilhoso, e esse eu gostaria de ler. Isaías 53, ele fala de um sacrifício do servo sofredor. A partir do verso 3, olha, ele fala de um sacrifício voluntário. Meu irmão, Jesus deu a sua vida de forma voluntária, certo? Diz, porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, de origem humilde, né? Não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia. Ele era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso. Verso 4. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades. É um sacrifício substitutivo, maravilhoso. As nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas iniquidades e moído pelas nossas transgressões. O castigo que traz paz para nós estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Então Deus resolveu os nossos problemas espirituais, irmãos. Isso é maravilhoso. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos. Uma morte, uma ressurreição eficiente para o mundo inteiro. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, como ovelha muda perante os seus tosqueadores. Ele não abriu a sua boca. Por juízo opressor foi arrebatado, e de sua linhagem de quem o cogitou? Portanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo foi ele ferido. Olha o 9. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Agora o verso 10 fala do sacrifício expiatório. Todavia o Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar, quando dera a ele a sua alma como oferta pelo pecado, em expiação ao nosso pecado. Verá a sua posteridade, prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. O verso 11 e 12 fala de um sacrifício eficiente. O sacrifício de Jesus é eficiente, irmãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso eu lhes darei muito como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte, foi contado com os transgressores, contudo levou sobre si o pecado de muitos, pelos transgressores intercedeu. Os profetas falando a respeito desse sacrifício perfeito. E Hebreus capítulo 10 vem só a confirmar, a ratificar isso. Olha o que fala Hebreus capítulo 10. Ora, visto que a lei tem sombra dos bens vindouros, não a imagem real das coisas, nunca mais pode tornar perfeitos os ofertantes, com os mesmos sacrifícios que ano após ano perpetuamente oferecem. Doutra sorte, não teriam cessado de ser oferecidos, porquanto os que prestam culto, tendo sido purificados uma vez por todas, não mais teriam consciência de pecados? Olha só, entretanto, nesses sacrifícios, faz recordação do pecado dos anos. Está falando dos sacrifícios lá do Antigo Testamento. Porque é impossível que sangue de touros e de bodes remova pecados.
O que está falando aqui, o autor de Hebreus está dizendo, não é o ritual, não é o sangue de bode, de touro, de ave que remove pecados. Aí o 10 fala, nesta vontade é que temos sido santificados mediante a oferta do corpo de Jesus, o sacrifício é de Jesus, uma vez por todas. O 12, Jesus, porém, tendo sido oferecido para sempre, um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus. O 14, porque como uma única oferta, aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. Meu irmão, a profecia de Isaías se cumpre com a morte e ressurreição de Jesus. O autor de Hebreus fala, agora não precisa mais desse tipo de sacrifício. Era uma ilustração de Jesus. Jesus já veio, morreu. Esse sacrifício único é suficiente para perdoar pecados. Que maravilha! Que maravilha ver da boca dos profetas profetizando a respeito do sacrifício de Jesus. E é interessante que até o próprio Jesus faz menção ao Antigo Testamento. Então, se a gente pegar lá João Batista preso, ele pergunta para os discípulos, olha em Lucas capítulo 7, verso 19, pergunta para ele se és tu o que iria de vir ou havemos de esperar outro. Jesus responde, sabe como? Jesus relata o texto de Isaías 61. Olha que interessante. Ele relata em Lucas capítulo 7 o texto do profeta do Antigo Testamento. Enviou-os ao Senhor para perguntar, João Batista, és tu aquele que estava para vir ou havemos de esperar outro? Quando os homens chegaram junto de Jesus, disseram, João Batista enviou-nos para te perguntar, se és tu aquele que estava por vir ou esperaremos outro? Na mesma hora, Jesus curou a muitos de moléstias e flagelos e de espíritos malignos e deu vista a muitos cegos. E respondeu, aí ele respondeu Isaías 61, 1 e 2. Ide, anunciem a João o que vistes e ouvistes. Os cegos vêm, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e aos pobres anuncia-lhes o evangelho. Ele fala, avisa João Batista que Isaías já tinha profetizado a obra do Messias e é isso que eu estou fazendo, disse Jesus. Meus irmãos, que maravilha! Como não se apaixonar pelo Antigo Testamento? Como não se apaixonar por essa construção da projeção de Jesus? O Antigo Testamento é maravilhoso. O Antigo Testamento ele traz todo o alicerce, a base, a fundação, a estrutura daquilo que estava por vir. É apresentado no Antigo Testamento um Deus de graça, é apresentado no Antigo Testamento um Deus de amor, é sim apresentado no Antigo Testamento um Deus de misericórdia. E que eu e você, eu quero terminar, 35 minutos já, e que eu e você possamos amar o Antigo Testamento, absorver, que possa saltar dos nossos olhos todas essas profecias a respeito do Messias, a construção da vinda dele, a projeção, o suprimento do sacrifício, através das alianças, através dos sacrifícios instituídos no Antigo Testamento como memorial e através dos profetas. Queria desafiá-lo a estudar o Antigo Testamento. Queria desafiá-lo ou desafiá-la a se aprofundar sobre a obra de Cristo no Antigo Testamento e que você possa ser ricamente abençoado nessa palavra para a honra e glória do Senhor e ofertando, irmãos, o sacrifício do melhor da sua vida. Isso me marcou muito nessa aula, nesse estudo. O que você tem ofertado ao Senhor? O
texto do Antigo Testamento nos revela várias exortações e ensinamentos de que devemos ofertar em tudo na nossa vida sempre o primeiro ao Senhor. O melhor tempo, o melhor do nosso intelecto, o melhor da nossa força física, o melhor da nossa mente, o melhor do nosso coração, o melhor do nosso recurso financeiro, o melhor de todos os recursos devem ser ofertados ao Senhor. Queria orar com você. Senhor, obrigado pela tua palavra. Obrigado porque o Antigo Testamento ele é rico, profundo, ele é maravilhoso. Ele aponta para Jesus, ele sinaliza, ele constrói a vinda do Messias, ele é o alicerce, ele é a base. Obrigado pelas alianças instituídas, são alianças incondicionais que vai finalizar ali com a nova aliança em que nós fazemos parte. Aleluia, Senhor, obrigado por isso. Obrigado, Deus, pelo exemplo dos sacrifícios instituídos, de que devemos dar sempre o primeiro, o melhor, as primícias, de coração. Obrigado porque isso revela que o Senhor Deus Pai deu o melhor para nós, que foi seu Filho único Jesus. Obrigado porque os profetas falaram, e isso foi concretizado, e isso aconteceu com a vinda de Jesus. Obrigado porque é a promessa de que o Senhor virá mais uma vez buscar a sua igreja e que nós possamos estar preparados para a sua volta. É o que nós te agradecemos por a tua obra em nossas vidas, em nome do precioso sangue de Jesus. Amém. Deus abençoe, meu irmão, minha irmã.